paz do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Quero compartilhar uma palavra com você. Nós estamos num culto de oração e palavra, então vamos falar sobre oração. Você já achou Mateus capítulo 7? Vamos ler a partir do versículo 7 também. Mateus 7, 7. Diz assim a palavra do Senhor: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem é de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos reunidos aqui no Teu nome, Pai, para aprender mais de Ti, para Te adorar, para Te bendizer. Então, nessa hora, que o Teu Espírito fale conosco, Deus, trazendo ensinamento, encorajamento, crescimento para as nossas vidas, para que cada dia mais possamos aprender essa comunicação que é a oração e assim possamos cada vez mais estar próximos de Ti, Senhor. Que toda barreira, que toda resistência maligna caia por terra e a Tua palavra seja pregada com total liberdade, produzindo vida, frutos e bênçãos em nossas vidas. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vemos no ministério do Senhor Jesus a preocupação que Ele teve em ensinar os seus discípulos a orar. Nós vemos que o Senhor Jesus gastou bastante tempo ensinando doutrinariamente acerca da oração. Ele usou exemplos do cotidiano para exemplificar acerca da oração. E o Senhor Jesus também gastou tempo dando o seu próprio exemplo em oração para que os seus discípulos aprendessem, para que os seus discípulos crescessem, para que os seus discípulos entendessem um pouco a importância da oração. E não é diferente hoje, querido. Nós precisamos também aprender o quanto é importante nós orarmos. Oração com relação à vida espiritual é, como alguns dizem, é o oxigênio da vida espiritual. Se nós não conseguimos viver sem oxigênio na vida natural, espiritualmente falando, um cristão que é vivo, um cristão que é avivado, um cristão que é cheio do Espírito Santo, com certeza é um cristão que ora. Amém, meu irmão? Você quer ser um crente avivado? Você quer que nossa igreja seja uma igreja avivada? Precisamos orar, precisamos aprender a orar. E o Senhor Jesus aqui, Ele usou 3 verbos interessantes, importantes para nós. No versículo 7, Ele diz: peçam. Esse pedir aqui tem um sentido interessante para nós. Demonstra para nós uma certa dependência de Deus. Entender que nem tudo a gente consegue na força do nosso braço. Então eu tenho que pedir. Pedir fala de humildade. Pedir fala de reconhecimento de que Ele é Deus. E nós somos seres humanos. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que dependemos de Deus. Então quando nós nos achegamos a Deus em oração, traz essa consciência aos nossos corações. Por que muitas pessoas não oram? Em muitos casos, soberba e orgulho, porque acham que podem resolver as coisas da sua maneira, acham que têm toda a sabedoria e não precisam pedir nada a ninguém, nem mesmo a Deus. Então Jesus já ensinou aqui algo para aqueles discípulos, e ensina algo para nós também. Ele ensinou sobre buscar, ele disse: busquem. Buscar aqui tem um sentido de buscar a Deus. Buscar as coisas de Deus, buscar a direção de Deus, buscar a vontade de Deus, que nós iremos achar. E em terceiro, ele usou um outro verbo, batam, no sentido de bater a porta, no sentido de perseverar, no sentido de se esforçar naquilo que você está buscando diante de Deus.
Então nós vemos aqui nesses pequenos 3 verbos, lições que nos parecem simples, mas que muitas vezes nós deixamos passar. Eu gosto sempre de repetir, no reino de Deus nós somos salvos pela graça. E graça é favor imerecido. Graça não é... Às vezes nós nos esquecemos que graça não é o contrário de esforço, querido. Ser salvo pela graça não quer dizer que nós não vamos nos esforçar para fazer alguma coisa. Ser salvos pela graça não quer dizer que nós não teremos que perseverar em alguma coisa. Graça quer dizer que nós não temos mérito. Mas nos esforçar, a gente precisa se esforçar. A gente precisa aprender a perseverar em oração. A gente precisa aprender a continuar firme diante de Deus, mesmo com as resistências da vida, como uma porta fechada, por exemplo. E uma coisa que eu quero falar sobre oração, e está implícito nesse contexto aqui, e também está em todo o ensinamento de Cristo, não sei se você percebeu, mas todos os verbos aí estão no plural. Traz para nós uma consciência, traz para nós uma ideia de oração ter um caráter coletivo. Muitas vezes, Jesus ensinou sobre o caráter individual da oração. Quando ele ensinou, por exemplo, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, ele ensinou, você quando for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Ali Jesus estava ensinando sobre o caráter individual da oração. Você e Deus, você com Deus só. Mas o caráter de oração também tem um caráter coletivo. Quando nós nos reunimos em oração, quando a igreja se reúne em oração para buscar ao Senhor. Então nós precisamos também aprender isso, querido, para nós. Utilizar isso ao nosso favor. Porque a oração no caráter individual, acredito que todos nós aqui praticamos. Oração no caráter individual, acredito que todos nós temos uma consciência. Mas nem sempre nós conseguimos entender a importância da oração coletiva. Nem sempre nós conseguimos entender a importância de uma reunião como essa que nós estamos aqui hoje e já oramos, vamos orar ainda mais. Nem sempre nós entendemos a importância de estarmos aqui reunidos dentro de um mesmo propósito, orando nas mesmas causas, ligados com Deus e pedindo a Deus as mesmas coisas. Jesus então está ensinando aqui aqueles discípulos e a nós a importância de estarmos em unidade na oração, a importância da igreja estar no mesmo objetivo em oração, a importância da igreja estar na mesma visão em oração, para que as coisas aconteçam, para que as coisas mudem, para que os milagres aconteçam. Então aqui, nessa noite, eu queria falar sobre características da oração. Além dessas que já falei, mas eu quero falar sobre 3 características que estão implícitas nesse texto, que eu tenho certeza que podem abençoar nossas vidas, podem mudar a nossa vida de oração, podem nos fazer crescer espiritualmente, crescer como igreja, e vão nos levar a ter mais, como eu coloquei ali, né? Oração é eficaz, oração é resultado, oração dá resultados. Então, eu creio que aprendendo essas coisas vai nos ajudar a termos orações mais eficazes. Aprendendo essas coisas vai nos ajudar a nós termos mais respostas de oração, a vermos Deus agindo mais em nosso favor, a vermos Deus agindo mais através de nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui nessa noite, que é algo que todos nós conhecemos, mas eu queria mostrar no texto para trazer para as nossas vidas, é que muitas pessoas se enganam com relação à oração, porque às vezes nós desassociamos a oração da ação. Mas orar também é agir. Orar também tem que estar ligado a uma ação. Orar também tem que estar ligado a uma atitude. Orar também tem que estar ligado a uma reação nossa com relação às circunstâncias que vivemos. Não sei se você reparou aí no texto, mas o texto diz uma palavra, um verbo, pedir, que está ligado a você orar, a você falar. Mas existem 2 verbos ligados a ações, buscar e bater. Então, às vezes, nós achamos que oração é só falar com Deus. Às vezes, nós achamos que oração é só a gente pedir e ficar parado, sem fazer mais nada, sem ter nenhuma reação, sem ter nenhuma atitude. Mas o Senhor Jesus estava ensinando aqueles discípulos, ensinando a nós a oração.
E ele falou, peçam, mas não só peçam, busquem. Mas não só busquem, batam. Então nessa noite, meu irmão, você já teve uma pequena atitude. Você veio à casa de Deus, então você já está de parabéns, porque você não está só orando, mas você veio à casa de Deus, você veio aqui unir a sua fé em oração junto conosco. Amém, meu irmão? Mas oração não é só falar com Deus. Oração nos leva a atitudes. Eu me lembro da vida de Moisés, por exemplo. Moisés, ele foi um dos israelitas que com certeza estavam clamando pela libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. E ele clamando, e ele orando, até que um dia, você conhece a história, ele foi para o outro lado do deserto e viu lá um arbusto pegando fogo. Quando ele chegou naquele arbusto, Deus falou com ele. E qual foi a surpresa de Moisés? Deus falou para Moisés, Moisés, você está orando. Moisés, você está buscando. Mas agora toma uma atitude, vá ao Egito e liberta o meu povo de Faraó. Qual foi a resposta de Moisés? Envia outro, Senhor. Ou seja, enquanto estava na oração, Moisés estava feliz, Moisés estava tranquilo. Mas na hora que exigiu ação, na hora que exigiu uma reação, na hora que exigiu uma atitude, e muitas vezes nós somos assim, queridos. A gente ora. A gente fala com Deus, não estou dizendo que não fala não, a gente fala com Deus. A gente ora num momento particular com Deus, a gente ora fazendo comida, a gente ora caminhando na rua, a gente ora no banheiro, a gente ora falando com Deus, a gente vai falando com Deus. Mas na hora de fazer alguma coisa, na hora de agir, na hora de tomar atitudes, nem sempre nós temos a mesma resposta que Deus espera de nós. Às vezes nós somos iguaizinhos a Moisés. Senhor, envia outro. Senhor, eu quero continuar aqui na minha normalidade. Eu quero continuar aqui na minha zona de conforto. Eu quero continuar aqui no meu cotidiano. Eu não quero mudar a minha vida em nada. E às vezes, infelizmente, nós somos o empecilho das nossas próprias orações. A gente está orando e Deus ouve e fala, agora toma uma atitude, dá um passo de fé, faz alguma coisa. Gente, poxa Senhor, pensei que o Senhor ia fazer tudo. Não é assim, queridos. Oração tem uma parte que é pedir, tem uma parte que é falar com Deus, tem uma parte que é se submeter a Deus, tem uma parte que nós demonstramos humildade, dependência ao Senhor. Mas tem uma hora que a gente tem que levantar e agir. Tem uma hora que a gente tem que levantar e fazer o que é preciso ser feito. Eu me lembro o testemunho do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, quando Paulo estava pregando e de repente começa a ser perseguido, começam a querer pegar em pedras para apedrejá-lo. O que Paulo faz, queridos? Paulo faz uma oração, né? Senhor, me livra das pedras. Foi isso que Paulo fez. Paulo fez uma oração, Senhor, manda um anjo aqui, Senhor. Não, Paulo agiu. Saiu correndo como qualquer ser humano que está sendo apedrejado. Teve uma atitude espiritual, correu, fugiu. Às vezes nós queremos algo muito espiritual, querido, e não fazemos aquilo que nós sabemos ser o mais simples, que é agir, fazer algo que é a nossa parte fazer. Uma segunda coisa nesse texto que a gente aprende com relação à oração, é que tem situações, tem orações que nós fazemos, que a resposta ela vem 100% de Deus. Que é o caso de pedir e bater. O texto nos diz que se nós pedirmos, nós iremos receber. E a Bíblia nos diz que se nós batermos na porta, a porta vai se abrir. O que eu fiz para a porta se abrir? Nada. Não, bati, mas a porta abrir em si, eu não fiz nada. Não fui eu que abri a porta. Não fui eu que peguei a chave para abrir, eu só bati. Mas a porta se abrir foi uma ação de outro, no caso aqui de Deus. A Bíblia nos encoraja a pedir. Quando eu peço, eu recebo.
Quer dizer que aquilo que eu estou pedindo vai chegar a mim, vai ser trazido a mim, eu vou receber. Mas no caso de buscar, o texto nos diz que somos nós que achamos. Então isso traz para mim uma outra revelação. Tem coisas que nós pedimos e chega até nós. Mas tem situações, tem circunstâncias que nós estamos buscando, que nós estamos orando, que nós é que vamos chegar até elas. Que nós é que vamos encontrá-las. Com a direção de Deus, sim. Com a graça de Deus, sim. Com a bênção de Deus, sim. Mas somos nós que temos que chegar ao lugar do milagre. Somos nós que temos que chegar até o lugar da resposta. Somos nós que temos que chegar até o lugar da vitória. Então isso depende muito da nossa ação. Tem milagres que Deus faz individualmente pela vontade dEle, pela soberania dEle. Mas tem coisas que nós participamos. Tem coisas que envolvem a nossa fé, por exemplo, de continuar buscando até achar. Tem coisas que vai envolver a nossa perseverança, de continuar buscando até achar. Buscar falar de algo que você vai em encontro. Buscar falar de algo de atitudes que nós tomamos. Então, nessa noite, meu irmão, que nós estamos aqui falando sobre oração e buscando orar também, será que nós estamos só sentados, esperando que venham as coisas para nós, achando que tudo vai cair do céu, que tudo Deus vai fazer? Ou será que nós conseguimos entender que tem coisas que eu que busco, e vai ser na minha atitude, vai ser no meu caminhar, vai ser no meu prosseguir que eu vou achar? Não sei se você já teve essa experiência de perder alguma coisa dentro de casa. Quem já teve essa experiência? Todos nós. Fiz só para mexer com você. Todos nós já tivemos essa experiência. Às vezes nós damos a sorte da primeira coisa que a gente buscar, a gente acha que estava procurando. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente tem que começar a revirar as coisas, mudar as coisas de lugar, procurar, buscar, até que nós achamos, até que encontramos. E na vida de fé, que às vezes é assim. A gente vai buscando, e às vezes nós encontramos de primeira. Mas tem situações e circunstâncias que nós buscamos, por exemplo, uma direção, buscamos a vontade de Deus, buscamos as coisas dos céus, buscamos as coisas de Deus, buscamos a Deus, e nem sempre nós vamos encontrar de cara. Precisamos continuar buscando, precisamos continuar seguindo, precisamos continuar caminhando até achar. Porque a palavra de Deus para nós é que se nós o buscarmos, Ele se deixará achar por nós. Então eu aprendo aqui que tanto acerca de oração tem a ver com ação, mas oração também tem a ver com a nossa participação, o nosso envolvimento no milagre, o nosso envolvimento na resposta, o nosso envolvimento na bênção. Uma terceira coisa que eu aprendo nesse texto, que eu queria compartilhar rapidamente com você também, é que o texto, ele garante que a resposta, ela vem de Deus. Ele disse: se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então a resposta nossa, em última instância, vem de Deus, querido. Não vem dos homens, não vem do pastor, não vem da igreja, não vem dos sistemas que nós vivemos nesse mundo, mas a resposta, ela vem de Deus para nós. E nós precisamos então entender, que aqui Jesus nos dá uma pista rápida, dizendo: quanto mais o vosso Pai Celestial. Então fala da divindade de Deus, demonstra a soberania de Deus, demonstra o poder de Deus, demonstra a generosidade de Deus. Então quando nós oramos, nós temos que confiar nesse Deus que é bom, que é fiel, que é generoso, que é soberano, que pode fazer todas as coisas que são da vontade dele fazer, e ter essa expectativa de que algo bom vai acontecer, que algo bom vai vir para nós daquilo que nós estamos orando. Será que você pode nessa noite se alegrar, porque vem algo bom da parte de Deus para você?
Você que está aqui orando junto com a gente, você que está perseverando aqui a cada quarta-feira, vem algo bom da parte de Deus preparado para você e para mim. Diga amém, diga graças a Deus. Às vezes eu posso até não estar orando com muita sabedoria, mas eu tenho a certeza que o que Deus vai me responder vai ser algo bom. O que Deus vai trazer para mim vai ser algo bom. Às vezes, aquilo que eu estou orando pode ser algo impossível, mas eu estou orando ao Pai que está nos céus, que pode fazer qualquer coisa. Às vezes, aquilo que eu posso estar orando pode ter diversos empecilhos, pode ter diversas resistências, pode ter até uma ação demoníaca, maligna naquela situação, mas eu estou orando ao Deus soberano, aquele que enviou a Jesus, e Jesus venceu na cruz do Calvário por nós, e sobre ele está, sobre o nome dele está todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então eu posso orar com a certeza de que milagres vão acontecer, porque o Deus Todo-Poderoso é que vai responder. E ele diz na sua palavra: agindo eu, quem impedirá? Aplauda ao Senhor com o seu melhor. A resposta vem de Deus, meu irmão. E isso nos encoraja a orar. Isso nos anima a orar. Porque sabemos que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nem sempre Deus vai responder a nós aquilo que nós queremos, mas certamente Ele vai trazer algo bom para nós. Você está orando? Alguém que está orando, alguém que está pedindo, alguém que está clamando, vem coisa boa de Deus da parte para nós, vem coisa boa dos céus para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso país. Diga amém, diga eu creio. Para nós concluirmos, oração, como eu fiz questão de colocar ali, ela é eficaz. Se você perceber, todas as atitudes aqui tiveram resposta. Não teve uma atitude que foi requerida que não teve um retorno. Oração, então, nós vemos que ela é eficaz porque ela tem 100% de eficácia. Nos dias de hoje, que tem se falado tanto de vacina, de remédios, de tratamentos que são eficazes, que não são eficazes, que tem 80% de eficácia, tem 60%, eu vim aqui trazer algo que tem uma eficácia de 100%, é oração. Deus garantiu isso para nós. Ele disse: se você pedir, você vai receber. Ele disse: se você buscar, você vai achar. Ele disse: se você bater, a porta vai se abrir. 100% de eficácia, meu irmão. Será que nós temos a convicção disso? Talvez se nós tivéssemos convicção de que a oração é 100% eficaz, talvez orássemos mais. Talvez buscássemos mais a Deus. Talvez pedíssemos mais. Talvez nós batêssemos mais na porta dos céus, clamando uma intervenção divina em nosso favor. Segundo muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra, muitos deles falam: uma das grandes arrependimentos que nós teremos quando chegarmos no céu é de que nós oramos pouco. Nós não oramos tanto quanto poderíamos ter orado. Nós, da nossa geração, então, que temos tantos afazeres, temos tantas ocupações, somos exigidos de tantas formas, ainda mais com essas questões de redes sociais, telefones celulares, somos exigidos e tomados o nosso tempo de uma tal forma que às vezes nós não oramos como deveríamos orar. Não damos a devida importância à oração. Billy Graham é um dos maiores pregadores da história da igreja, e o maior pregador do século passado. Em um dos seus testemunhos ele falava isso. Se você pudesse voltar no tempo, no início do seu ministério, o que o Senhor faria? Billy Graham respondeu: uma das coisas que ele faria era ter orado mais. Então, meu irmão, a oração ela é importante. A oração ela é eficaz. A oração ela dá resultados. Então, nessa noite, vamos orar, queridos. Nessa noite, não só essa noite, mas a partir dessa noite, vamos orar.
A partir dessa noite, vamos buscar a Deus. A partir dessa noite, vamos bater mais na porta dos céus. A partir dessa noite, vamos buscar mais aquilo que Deus tem para nós. A partir dessa noite, vamos pedir mais a Deus. Deus não fica surpreso quando você pede. Deus não fica com raiva quando nós pedimos, não. Ele se agrada porque nós estamos obedecendo aquilo que Ele mesmo nos orientou. Às vezes eu vou orar e eu falo para Deus: Senhor, sou eu de novo. Teu servo, Senhor, pedindo mais uma vez. E dou graças a Deus porque pelo sangue de Jesus, hoje eu e você temos um acesso livre à presença de Deus. Eu posso entrar na presença de Deus, seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. Nós podemos nos achegar ao nosso Deus e colocar as nossas petições na presença dEle. E Ele nunca vai fechar a porta para nós. Ele nunca vai dizer: eu estou ocupado. Não. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele sempre está de braços abertos dizendo: venha, eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir o seu clamor, eu vejo o seu coração, eu vejo a sua mente, seu pensamento, as suas dores. Estou aqui para agir, estou aqui para ouvir, estou aqui para te receber e receber sua oração, e já estou pronto para trazer uma resposta que vai trazer mudança, alegria ao seu coração, à sua vida, às circunstâncias que te cercam. Então venha, meus filhos, diz o Senhor, busquem a minha presença, porque eu já tenho algo muito bom preparado para cada um de vocês. Aleluia! Vamos orar, queridos. Vamos buscar ao Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia! Vamos orar. Feche seus olhos nessa hora. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes negligenciamos a oração. Muitas vezes, Pai, damos mais importância a tantas outras coisas e deixamos a oração por último, Senhor. Se der tempo, fazemos. Ou o tempo que sobrar é o tempo que dedicaremos à oração. E, Pai, eu não estou aqui para acusar nem a mim, nem a ninguém, porque vivemos dias difíceis. Então, se um dia ou outro, se alguns dias isso acontece, tudo bem, Pai, mas nos ajuda a termos pelo menos momentos, dias, tempos, em que nós possamos colocar a oração em primeiro lugar, em que nós possamos parar um tempo, Pai, e ficar ali o tempo que for necessário, para ouvir a Tua voz, para falar com o Senhor, para abrir os nossos corações na Tua presença. Que nós, Pai, da igreja de Nova Vida do Catete, sejamos uma igreja de oração, Pai. Porque a Tua palavra nos diz que assim é que a Tua casa seria chamada. Casa de oração. Então, Pai, nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar de forma correta. Nos ajuda a orar com perseverança. Nos ajuda, Pai, como nós falamos aqui, a orar com unidade. Orar em comunhão com o Teu Espírito. Orar em comunhão uns com os outros. Porque nós queremos ver isso acontecendo, como diz aqui a Tua palavra, que oração é 100% eficaz. Nós queremos pedir e receber, Pai. Nós queremos buscar e achar. Nós queremos bater, Deus, e a porta se abrir, Deus. Então, nessa hora, Deus, faz milagres nas nossas vidas. Nos enche do Teu Espírito, Pai amado. Traz coisas boas sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. O Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece as suas causas, o Senhor conhece as suas dores. E nós clamamos ao Senhor, então, coisas boas nessas situações. Que venham coisas boas sobre as nossas vidas. Que venham coisas boas sobre a igreja de Nova Vida do Catete. Que venham coisas boas sobre a vida dos pastores, dos diáconos, dos obreiros, dos membros, dos líderes de departamentos e ministérios. Que venham coisas boas dos céus para nós. Que venham coisas boas dos céus sobre a nossa nação, Pai. O nosso Brasil precisa de Ti. Então nós levantamos um clamor hoje. Que venham coisas boas sobre a nação brasileira. Que venham coisas boas, Pai, sobre o nosso povo. Que venham coisas boas, ó Pai querido, sobre a nossa terra.
terra, que venham coisas boas sobre nossas famílias, Deus. Quantos de nós estamos aqui e viemos num culto de oração e palavra para clamar pela nossa casa, para clamar por um parente, clamar por um filho, clamar por alguém que é querido, que é amado, Pai. Nós levantamos um clamor nessa hora pelas nossas famílias, que venham coisas boas sobre a nossa casa, que venham coisas boas sobre a nossa família. Pai, muitos podem dizer que é impossível, muitos podem dizer que há resistências, mas nós estamos clamando ao Deus dos céus, ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus de milagres, que o Senhor venha entrar na nossa casa, curando, libertando, transformando, quebrando cadeias, quebrando maldições e fazendo a tua vontade se cumprir. Como diz a tua palavra, Pai, agindo o Senhor, quem impedirá? Age em nosso favor, age na nossa casa, age na nossa família e faz coisas extraordinárias que só o Senhor pode fazer. Clamamos, Pai, nesse texto de Lucas, nesse mesmo texto que está aqui em Mateus, que é repetido em Lucas, que é retratado novamente em Lucas. O evangelista Lucas, ele nos dá uma outra revelação. Ele nos diz que se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu quero nessa noite pedir, Pai, mais do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nossa igreja é uma igreja pentecostal, Senhor. Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos nas manifestações do Espírito, nós cremos no batismo com o Espírito Santo e com poder, Pai. Dá-nos mais do Teu Espírito, Deus. Batiza-nos com o Espírito Santo. Se você está aqui nessa noite, peça isso ao Senhor. Que essa seja uma noite de batismo, que essa seja uma noite de renovo, que essa seja uma noite de avivamento, que essa seja uma noite de restauração de dons, que essa seja uma noite de restauração, Pai, do dom de línguas, que essa seja uma noite de desenterrar dons, que essa seja uma noite, Pai, marcada pelo Senhor sobre as nossas vidas. Faz algo extraordinário na Igreja Nova Vida do Catete, Deus. Traz um renovo sobre as nossas vidas. Traz um avivamento nos nossos cultos. Traz um avivamento nas nossas reuniões. Traz um avivamento nos pastores desta igreja. Traz, Deus, mais do Teu Espírito sobre os diáconos dessa igreja. Traz mais do Teu Espírito, Pai amado, sobre a membresia, sobre os nossos obreiros. Traz mais, Senhor, do Teu Espírito, manifestação dos Teus dons e do Teu poder neste lugar, Pai amado. Em nome de Jesus, traz mais do derramado do Teu Espírito enquanto Te louvamos, enquanto Te adoramos. Traz mais do derramado do Teu Espírito, Pai amado, enquanto pregamos, enquanto oramos, ó Pai. Faz coisas extraordinárias. Nós pedimos, nós buscamos, nós batemos na porta dos céus e clamamos. Dá-nos mais do Teu Espírito, Senhor. Renova as nossas vidas, renova a Tua igreja, renova o Teu povo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos poder para testemunhar, dá-nos poder para pregar, dá-nos poder para falar de Jesus, não só aqui no púlpito, Pai, mas quando nós saímos por aquelas portas, que haja um poder, que haja uma autoridade sobre a Tua igreja, para falar do amor de Deus, que haja o Teu Espírito Santo, para que quando nós falemos, a Tua unção saia, e vidas sejam tocadas, vidas tenham sede da Tua palavra, ao ouvirem a palavra nossa, ao verem o nosso testemunho, que nós ao passarmos, ó Pai, por onde quer que passemos, no trabalho, na vizinhança, pelo porteiro, pelo vizinho, pela vizinhança que nós passemos, pessoas sejam tocadas pela nossa vida, pelo nosso testemunho, Pai. Dá-nos mais do Teu Espírito. Você pode erguer as suas mãos e pedir: eu quero mais do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso de mais do Espírito Santo na minha vida. Ó Deus, como diz o texto, nós reconhecemos, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, Pai. Dependemos do Teu Espírito, dependemos do Senhor, ó Pai. E muito mais do que depender, queremos o Senhor, queremos mais de Ti. Faz, Deus, coisas extraordinárias nas nossas vidas. Faz coisas extraordinárias nessa igreja, Pai. Faz coisas extraordinárias na nossa família, Pai. Faz coisas extraordinárias na denominação de Nova Vida, Senhor amado. Faz coisas boas nas nossas vidas.
É o que nós oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor com o seu melhor.